Quando você decide pelo Evangelho, quando você decide pela simplicidade de Cristo, você vai ser contrariado por muita gente. No campo da religiosidade, você vai perder muitos amigos. Pode ter certeza absoluta disso. E você não vai precisar nem ser chato. Aliás, não seja chato, tá? Que hoje nós vemos dois extremos. De um lado tem um pessoal que idolatra tudo aquilo que acontece no templo, e todas as pessoas que trabalham no templo idolatram pastores, idolatram aquilo que chamam de levitas. Interessante que levitas são descendentes de Levi, tribo israelita, mas hoje colocaram esse nome em cantores, em músicos do templo, e não tem nada a ver. Então, de um lado você tem um monte de gente que idolatra tudo que acontece no templo, e todos que fazem, desenvolvem alguma função no templo, e do outro lado tem também os extremistas anti-templo, que são aquela galera que condena todo mundo que está congregando em algum lugar debaixo de um teto. E quando você vai para o Evangelho, você não vê Jesus condenando pessoas pelo fato delas irem ou não irem em algum lugar. Aliás, Jesus veio para salvar. E você entende que quando Jesus falava duro com os fariseus, era exatamente amor, não era ódio, era amor. Um amor grave, a fim de alertá-los para o risco que eles estavam correndo e perdendo a sua própria alma para suas religiosidades doentias. Então, se você decidir pelo Evangelho, naturalmente você vai ser contrariado, você vai perder amigos, sem precisar ser chato. Basta você dizer o que você tem aprendido da palavra, dessa graça, que naturalmente as pessoas vão se afastando de você. Numa roda de amigos ali, ou numa escola dominical que você levanta a mão e comenta, já vai ser suficiente. Eles vão se irritar com a sua simplicidade quando você dizer que o templo somos nós. Quando você dizer que, no máximo, um templo para uma reunião só serve como abrigo da chuva e nada mais que isso. As quatro paredes não são sagradas, o espaço ali não é mais ungido do que a sala da sua casa. O púlpito, que muitas vezes eu já vi gente dizendo que o altar é sagrado, se você tocar no altar estando em pecado, Deus vai te fulminar. Besteira. Então, você vai entendendo e mostrando que o que realmente importa na graça de Jesus é o alcance dessa graça nos corações, transformando o dia a dia, e daqui a pouco você já vai ver gente deixando de gostar de você, certo? Então, não precisa arrumar confusão com ninguém. Basta, nos seus círculos sociais, com a leveza do seu dia a dia, você, ao esses temas serem abordados, você dizer o que você tem entendido, tá? E aqueles que têm a mente aberta vão também abraçar, porque se trata de um espírito, a graça é um espírito libertador, por sinal, né? E aqueles que têm esse entendimento sincero vão abraçando todos juntos, seguindo no curso da vida, e ao longo do tempo, uns abraçam antes, outros abraçam depois, a simplicidade desse evangelho. Amém? Então você vai dizer que templo somos nós, vai afastar a gente de você. Você vai dizer que aquilo que as pessoas chamam de santa ceia, na verdade só seria santa se todos pudessem se alimentar. Você vai dizer que, aliás, você também não vai ficar preocupado em ir nesses eventos, né? Então essa palavra é um agregado, santa ceia. Nunca foi assim. No princípio da igreja era a ceia do Senhor. E ela não era negada às pessoas por elas serem imperfeitas. Irmão, se a ceia for negada a quem é imperfeito, ninguém pode participar.
O que Paulo está protestando em 1 Coríntios capítulo 11, e eu estou com um texto em mãos, não é o fato de servirem a ceia a crianças e a pessoas não batizadas, mas sim o fato de que alguns irmãos chegavam primeiro, comiam tudo e deixavam os outros menos favorecidos com fome quando chegavam. Por isso ele disse, quem tem fome coma em casa, para que nesse propósito de se reunirem como igreja, em que vai ter alguma coisa de comer, não fique alguns para trás, tá? Se for para ter esse mesmo propósito, que todos participem. É isso que ele estava dizendo. O texto tem que ser lido a partir do 20, mas infelizmente eu já fui em vários eventos de ceia em que leem a partir do 23. Vamos ler a partir do 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então o que estava acontecendo era desprezo, era acepção de pessoas, era exclusão de gente. Não faça mais isso. A ceia não era um pouquinho de vinho com um pedacinho de pão, era uma refeição comum para todos. Aí hoje se transformou nesse evento anual ou mensal que vocês estão vendo por aí. E que muitas vezes é um evento separatista, certo? Mas nunca foi pecado criança e não batizado ou visitante participar da ceia. Assim como você não negaria a ceia ou um prato de refeição para uma pessoa que lhe pedisse no momento em que te visse comer, certo? Mas diz isso para os religiosos, para você ver o que acontece. Diz que quando Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo, ele não estava falando para que as pessoas só comessem, se percebessem que não houvesse nelas imperfeição. Não, o que Paulo estava ensinando aos irmãos era o seguinte, parem de examinar os outros, porque em Corinto eles diziam que aqueles que não tinham chegado não mereciam comer. Então eles estavam analisando e julgando os outros. Por isso ele disse, examine-se pois a si mesmo. E depois coma. Coma que hora? Quando esperar uns pelos outros. Olha que simples. Mas pessoas vão se afastar de você quando você obter esse entendimento suave da graça de Deus. O que você acha que vai acontecer quando você entender que todos os que são de Jesus têm o mesmo acesso ao Pai? E que não tem o ungidão, que tem mais acesso, que tem mais intimidade? Eles não querem que você tenha esse entendimento. Porque quanto mais gente para se submeter às suas leis e às suas regras, quanto mais gente para entender que eles são melhores, melhor. Mas graças a Deus, por pessoas no mundo inteiro que têm se aberto para a palavra da verdade. Que não tem dono não. É uma palavra que sempre esteve aqui, tá? Mas que devido às regras das denominações, das religiões, ela foi ficando meio que esquecida. Então seja livre. Ah, mas a minha mãezinha, ela ainda quer que eu leve ela na missa, porque ela é católica. Ela ainda quer que eu leve ela na igreja pentecostal, tem um monte de bizarrice. Será que é pecado eu levar? Não, pode levar sua mãezinha, sua avózinha, tá? A diferença é que o entendimento dela ainda não tem o mesmo nível que o seu, mas ela não é odiada por Deus por isso. Muito pelo contrário, ela é amada por Deus. Ela não vai ser condenada por Deus por causa disso. Então não condene você também, tá? Então vai com a sua mãezinha lá, leva numa boa. À medida que conversas no assunto da graça forem ocorrendo, você com leveza vai explicando, e amanhã ou depois pode ser que ela entenda. Mas se não entender, continue amando do mesmo jeito. E jamais diga que Deus vai condenar, porque a misericórdia de Deus é maior do que a nossa misericórdia.